Cara, você concorda comigo que 2026 tá passando rápido? Se sim, eu queria te fazer uma pergunta. 2026 tá passando tão rápido como você está evoluindo? Hoje eu quero falar sobre a nossa evolução em 2026, a sua evolução, a minha evolução. Ver como está ela, será que ela está tão boa como poderia ser? Será que ela pode melhorar? Vamos lá, eu vou começar falando sobre as minhas evoluções até agora. Cara, a primeira coisa que eu fiz nesse ano, em janeiro, foi começar o meu detox de dopamina. Eu consegui fazer um detox muito bom. Até que, né, de repente, se você acompanha meu canal, você sabe o que aconteceu. Eu tive apendicite, do nada assim, e depois dessa apendicite, cara, a minha rotina caiu bastante, né? Eu voltei pra casa, beleza, só que eu não podia fazer exercício. E eu tenho que explicar algumas coisas também, né? Eu, basicamente, cara, eu tava usando o celular muito pouco. Eu, na maioria das vezes, ficava entediado, que é algo muito importante na nossa sociedade moderna, que a gente quer sempre estar fazendo alguma coisa, mas o tédio é muito importante. O tédio é muito bom. E o tédio, ele nos faz entender, cara, que nem sempre a gente tem que estar fazendo alguma coisa. Às vezes a gente tem que só estar aceitando nossos pensamentos e refletindo o que a gente está fazendo, o que a gente pode melhorar e etc. Então eu comecei o ano com essa característica, né, de ficar entediado, sem ficar muito no celular. Só que quando eu fui pro hospital, mano, eu ficava o dia inteiro, literalmente, sem usar o celular. Eu não podia fazer exercício, eu tive que ficar na cama o dia inteiro. E eu acabei voltando a usar o celular muito tempo por dia. E quando eu voltei pra casa, voltou a mesma coisa, né? Eu ainda sentia dor por causa da cirurgia, é claro. E isso me afetou, né? Claro, minha rotina caiu, eu acabei voltando a jogar. E eu joguei muito, jogava muito, né? Sempre falei desse jogo aqui no canal, que é o Geometry Dash, que era um jogo que eu jogava muito. Hoje em dia eu não gosto mais, né? Também tô tentando ficar o máximo de tempo possível sem jogar, já tô há bastante tempo aí sem jogar. Claro que se recair tá tudo bem, o que importa é seguir firme, né? Mas tinha esse jogo, né? Que era o Geometry Dash, que eu jogava muito. E o que aconteceu, né? Eu ficava, cara, coisa de, sei lá, 5 horas jogando ou mais. E era muita coisa, né? Claro. Minha rotina praticamente não existia. Eu fazia alguns atos simples, como ler um pouquinho, meditar um pouquinho, mas minha rotina, em geral, tinha reiniciado. Né? E foi passando um tempo, eu fui começando a me recuperar, eu fui começando a rotina ao voltar aos poucos. E hoje, cara, como é que tá minha rotina hoje? Cara, minha rotina está muito bem, né? Hoje eu acabei tendo uma manhã ruim, né? Eu não fiz muita coisa, mas de noite agora eu fiz exercício faz pouco tempo e consegui manter aí uma sequência boa. Então mesmo nos dias ruins, cara, eu tô tentando manter uma sequência boa, tô tentando fazer o dia minimamente bom, tentando manter aqueles hábitos que já estão consistentes e tentando criar novos hábitos, é claro, porque nunca é fácil, né? Mas eu tô sentindo uma melhoria perceptível na minha vida, né? Eu tô no meu físico, né? Em tudo em geral. E, claro, né? A minha rotina voltou faz pouco tempo e já tô tendo resultados legais, interessantes. Então, cara, a primeira coisa que dá pra falar aqui é que eu tive uma melhoria significativa em relação ao passado. Cara, ano passado eu não levei a melhoria pessoal a sério. E eu falo isso tanto para 2025, tanto para 2024, que foi o ano que eu entrei pra melhoria pessoal. Eu não levava tão a sério a melhoria pessoal, assim. Porque por mais que eu sempre tava pensando em melhoria pessoal, essas coisas e tal, eu geralmente recaía e eu ficava confortável em recair. E eu continuava nas recaídas. Eu não focava em voltar para minha rotina. E isso foi um erro muito grave. Porque muitas vezes, cara, eu conseguia fazer melhorias perceptivas, eu conseguia manter uma consistência boa. Só que quando eu tentava avançar um pouco mais e eu recaía, dava ruim, né? A minha rotina ficava muito ruim. Eu ficava coisa de uma semana numa rotina horrível. E isso durou bastante tempo, né? Durou ali 2024, 2025. E em 2026 eu tô conseguindo diminuir isso, né? Eu não tive tantas recaídas, vamos dizer assim, que realmente me afetaram de forma bem prejudicial. Isso é muito bom, cara, porque mostra uma evolução, mostra uma melhoria, mostra que cada vez mais eu tô recaindo menos, cada vez mais eu tô
focando na melhoria pessoal de verdade. Não só pensando na melhoria pessoal, porque eu acho que pensar é algo muito importante, sim. Mas eu acho que é o primeiro passo. Depois você tem que começar a agir, começar a entender. Pô, eu recaí, mano, eu vou ter que recuperar. Eu não posso ficar dessa forma. Então, é uma melhoria muito boa, mas uma coisa, minha percepção sobre o tempo. Cara, eu acho que o tempo tá passando bem rápido. Aí já tá em maio, né? E tipo assim, eu operei em janeiro, né, no dia 12, se eu não me engano. Então, tipo assim, já vai fazer coisa de 4 meses. Nem parece, né? Passou tanto tempo. Mas passou. E eu acho que tá passando muito rápido. Mas, apesar disso, eu tô gostando bastante da minha evolução, tô gostando bastante do meu ano. E, claro, eu tenho metas pra 2007 que eu vou falar mais pra frente, né? Não todas, é óbvio. Né? É claro que tem posso ter muitas metas, mas eu vou falar as minhas principais metas para 2007 mais pra frente. E agora eu quero perguntar sobre você que está assistindo esse vídeo, você mesmo. Quanto você melhorou desde o início do ano, cara? Quantos hábitos ruins você eliminou? Eu consegui eliminar 2 hábitos, né? Que eram hábitos que ocupavam a maior parte do meu dia. Quais são esses hábitos? Ver vídeo inútil e jogar. Não vou falar que eu eliminei 100%, claro, não são hábitos fáceis de eliminar, principalmente, né, porque eram os hábitos que eu mais fazia, então é bem mais difícil eliminar esses hábitos. Mas, em geral, cara, eu já consegui reduzir uma quantidade imensa, né? É tipo assim, coisa de sei lá, né, mais de 80%, 90% desses hábitos, principalmente jogar, que eu ando não jogando esses dias. Claro, como eu disse, se eu recair tá tudo bem, é só voltar, né? É só não ficar confortável com a queda. E cara, esses hábitos, eliminando eles, eu já ganhei muito tempo no meu dia que eu gastava à toa, né? Eu ainda, às vezes eu passo muito tempo no celular e isso ainda me afeta, claro, mas cada vez mais eu tô conseguindo melhorar, tô conseguindo gastar mais meu tempo com coisas úteis. E isso é muito bom, cara. Então, pensa aí hoje, quais hábitos você conseguiu eliminar até agora? Fala aí, não tenha vergonha. Eu não eliminei nenhum, Arthur. Não fiz nada. Beleza, cara. Tudo bem, mas confessa, pelo menos. Confessa que você não eliminou nenhum e começa. Começa a tentar eliminar algum. Arthur, eu tô em processo de eliminar alguma. Comenta aí também. Tá tudo bem. O que a gente pode aqui é divulgar o nosso progresso para as outras pessoas, entendeu? E também, quais hábitos bons você já adicionou, cara? Eu acho que não vou lembrar todos os hábitos bons que eu adicionei, mas alguns hábitos que estão bem constantes. É o exercício, que está muito constante na minha rotina, né? Eu nem lembro qual foi a última vez que eu falhei o exercício. Então, assim, tá bem consistente mesmo. Mesmo em dias, né, como hoje, que eu não exercito de manhã, que é geralmente o horário que eu exercito, né? Em dias que não tem aula, geralmente eu exercito lá para as 11 horas. Ainda assim, hoje, que eu não fiz exercício de manhã, eu fiz de noite. Então, você vê a importância da consistência, né? E o que a consistência faz, cara? Vou aproveitar para ensinar um pouquinho, cara. A consistência, quando você tem um hábito enraizado, você não esquece dele, cara, no seu dia a dia. Eu fiquei o tempo todo pensando, pô, tem que fazer exercício, tem que fazer exercício. E mesmo, né, que eu ficava procrastinando, que eu ficava falando, mais tarde eu faço, mais tarde eu faço, ficou aquele trem de eu tenho que fazer, e o tempo encurtando, e eu acabei fazendo. Vira como se fosse uma obrigação, que eu já falei aqui no meu vídeo, né? Vira como se fosse uma obrigação. Porque o seu cérebro fala, mano, a gente tem que fazer isso aqui. A gente tem que fazer isso aqui tá na nossa identidade. A gente tem que fazer. E eu não tô falando aqui que é algo ruim, né? Porque está sendo obrigação. Estou falando que é uma obrigação porque o cérebro enraizou o hábito. Entendeu? Então mesmo que eu não faça no dia, eu já sinto a necessidade de fazer porque o cérebro ele quer que a gente cumpra o hábito. Entendeu? Isso não acontece com outros hábitos. Geralmente, né? Como sei lá, meditar e ler são hábitos que eu não estou tendo tanta constância ainda. Mas o exercício eu estou tendo essa mudança perceptiva. Eu acho que é o hábito que eu mais evoluí nesse ano, né? Tanto em questão de constância, tanto em questão de execução, porque claro, antes eu fazia exercício muito mal, eu não focava em execução, não focava em ver tanto meu físico, analisar as melhoras. Já esse ano eu já estou começando a perceber umas melhorias e, claro, né, espero que até o final do ano, né, claro, eu sou ectomorfo, então é uma evolução um pouco mais lenta, um pouco mais difícil, mas espero que até o final do ano eu já tenha uma evolução perceptível em relação ao começo, que eu posso mostrar.
E outros hábitos bons que eu criei, né? O Duolingo, que eu já tô com um streak de 176 dias, eu acho. Então tô muito bem no Duolingo. E eu acho que são esses em geral, né? Não tem muitos, porque a maioria eu tô tentando ali, não tô muito consistente, mas claro, uma hora eu vou consistentizar esses hábitos. E fala aí, quais hábitos bons você já adicionou no seu 2020, no seu 2026, cara? Fala aí pra gente e pra você analisar você mesmo, o que você evoluiu, o que você pode evoluir. Mas aí vem a pergunta, né? A gente já tá quase no meio do ano. E o ano que vem? Parece meio cedo pra falar isso, cara, mas querendo ou não, 2027 vai chegar, uma hora ou outra. Talvez demore, talvez não demore, né? Talvez você continue nesse ritmo de rapidez, mas a gente tem que falar de 2027. Quais são os seus objetivos para 2027? Cara, um dos meus objetivos para 2007, que eu já devo ter contado aqui, é chegar em 2027 com detox. E eu tô conseguindo. Tô num caminho muito bom, eu acredito. Falta ainda diminuir o uso do celular, mas eu tô num caminho muito bom. E eu acho que é a minha meta principal, entendeu? Porque a partir do momento que eu tô fazendo detox, que eu tô focando nisso de regular a minha dopamina, os hábitos em geral ficam mais fáceis, ficam mais divertidos, a vida fica mais divertida e eu tenho mais tempo, é claro, para investir na minha vida. Então, é o meu hábito, é a minha meta principal para 2027. Essa é a minha meta principal. Também, claro, eu quero ter um físico bom, eu quero ter consistência em alguns hábitos que eu ainda não tenho, como meditar, como a leitura, e adicionar outros hábitos ainda que eu ainda tenho que adicionar na minha rotina, como por exemplo estudar, né? Eu ganhei um livro da escola que eu estou estudando com ele e é muito bom ter a consistência de estudar. E então, cara, é basicamente isso meus objetivos para 2027, né? Ter consistência nesses hábitos, criar novos hábitos e o objetivo principal é o detox. Beleza? E cara, para finalizar esse vídeo, eu quero que você comentasse aí nos comentários, né? Óbvio. Quais são os seus objetivos, né? Não precisa ser muito, se você quiser falar só um, não tem problema. Mas conta um pouco pra gente. Conta aí. E, cara, esse 2026 tá sendo muito bom pra mim. Estou evoluindo muito. Ainda tem muito pra melhorar, claro. Todos nós temos. Mas compartilha aí como está o seu 2026. E boa sorte aí pro resto do ano. Esse foi o vídeo. Espero que tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau.